Olá, meus caríssimos telespectadores, amigos, irmãos, novamente juntos para estudarmos a lição número 5 da Escola Bíblica Dominical, neste momento divulgada pela 8ª Igreja Batista Independente, em Curitiba, também conhecida como Igreja Batista Independente Filadélfia, e está localizada na Rua São Simão, número 36, bairro Cajuru. Fica bem próximo do viaduto das BRs. Seu título: O Reino de Deus e as mídias sociais, ações abençoadoras. Como introdução, o autor diz que a palavra do Senhor revela que o reino de Deus não é deste mundo. E a referência está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Não é visível, conforme afirma Lucas no capítulo 17, versículos 20 e 21, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, corroborado com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Não consiste em palavras, mas em poder espiritual. Esta referência a gente encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. E que terá a sua consumação plena no dia aprazado por Deus. Quem diz isso é o evangelista Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 34. Embora tais afirmações carreguem uma boa quantidade de objetividade e clareza, ainda assim alguém poderia perguntar: o que é então o reino de Deus? Abro aspas, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos capítulo 24, versículo 1. O reino é o domínio ou o reinado de Deus, e não basicamente um lugar ou área de atuação. Logo, falar do reino é lembrar a nós mesmos que Deus é o soberano. Afirma Howard Snyder. O mesmo autor explica que o Antigo Testamento não fala do reino de Deus como tal. No entanto, pelos salmos e profetas, nos lembra continuamente que Deus é rei. No Novo Testamento, o mistério do reino é que o domínio e o plano de Deus estão centralizados na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias, o Filho ungido do Rei, aquele que tem o Espírito. Ele é Deus encarnado, a palavra que se tornou carne e veio pregar o reino, anunciando que nele o governo, o reinado e o domínio de Deus estavam presentes sobre a terra de uma nova maneira. Através de sua vida, morte, ressurreição e visitação por meio do Espírito Santo no Pentecostes, Jesus estabelece não o reino, mas a igreja, a comunidade encarregada de viver e proclamar o ministério do reino até os confins da terra, explica Snyder. Assim cabe à igreja, como agente do reino, manifestar esse governo em beleza, forma e extensão, utilizando-se de todos os meios possíveis, lícitos, para comunicá-lo, inclusive as redes sociais. Ponto número 1. De acordo com o contexto do texto áureo desta lição, é possível observar que, após darem algumas orientações a respeito da vinda do Senhor Jesus, Paulo, Silvano e Timóteo indicam aos leitores que deveriam permanecer firmes
apegando-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, segundo a explicação dada na Bíblia, de estudos na versão NVI. Antes de ser escrito no Novo Testamento, a doutrina cristã essencial era transmitida nas tradições, assim como se dava com a lei rabínica. Podia ser oral ou escrita. Sendo assim, é possível, em outras palavras, dizer, para efeitos deste nosso estudo, abro aspas, permaneçam firmes na palavra de Deus, apeguem-se a ela, independente do meio pela qual a receberam, fecho aspas. Além disso, nos textos bíblicos inspirativos desta lição, é possível verificar diversos meios pelos quais a palavra de Deus pôde ser transmitida. Comunicação verbal, carta, atualmente e-mail ou WhatsApp, comunicação por revelação. Assim, o que se pode constatar nesse caso é que o mais importante é a mensagem, a palavra de Deus, e nem tanto os meios, que devem ser utilizados da melhor forma, com o objetivo de alcançar a quem se deseja alcançar. Jesus começou seu ministério pregando sobre o reino. Está lá registrado em Mateus capítulo 4, versículo 17, parte B. Ele o ensinava e o demonstrava, conforme encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus se refere ao reino, segundo Snyder, mais de 80 vezes nos evangelhos. As histórias que nos contou a respeito do reino em Mateus, 13 anos, dão uma ideia de como este vem. Depois de ressuscitar, aparecer aos seus seguidores por um período de 40 dias, falando acerca do reino vindouro, conforme encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3, mostrando que este era o seu tema principal. Assim, se o assunto foi importante para Jesus, que dirá para nós? Uma aplicação disso tudo que já vimos. Em sua avaliação, o reino de Deus tem sido visto nas redes sociais? Se você concorda, de que forma? Ponto número 1. Os mensageiros. Sobre os mensageiros, os porta-vozes, os embaixadores da mensagem do reino de Deus, escreveu certa vez Robinson Cavalcanti, já com o Senhor. Abro aspas. O diário oficial do reino nos diz que são os que integram a nova e eterna aliança, a Igreja do Príncipe da Paz. Ele, Deus, poderia enviar legiões de anjos ao som de trombetas, assessorados pelos marqueteiros celestiais. Seria um show de comunicação bem mais rápido, bem menos trabalhoso e talvez mais eficiente. Mas o rei não quis assim. Aos chamados que escutaram a sua voz, aos que nasceram de novo, ele os devolveu como seus mensageiros no meio do mundo. Ele nos devolveu a história. E isso é uma ordem, não uma sugestão. Assim como pais me enviaram, assim como o Pai me enviou, ele nos envia, esvaziados, encarnados, revestidos de poder na diversidade dos nossos dons e vocações. Não fazê-lo
mais do que acomodação, é desobediência e inautenticidade. Há 2000 anos que isso acontece e geralmente se paga um preço. A primeira e central tarefa da igreja é o anúncio, é a proclamação das boas novas do reino de Deus. O anúncio não esgota o conteúdo da missão, mas sem ele não haverá gente para realizar as outras tarefas. A de batizar e integrar os convertidos a uma comunidade de fé, a de ensinar no coração dos fiéis respostas de misericórdia às necessidades humanas, a de curar os enfermos do corpo, da mente e da alma, a de libertar as pessoas do poder do príncipe das trevas, a de defender a vida e a integridade da criação, a de denunciar as estruturas iníquas da sociedade e os males das culturas. Tudo isso nos foi confiado. Tudo isso integra o conteúdo da missão integral da igreja. Mas a missão começa com o evangelismo. Quando se procura persuadir os pecadores ao arrependimento, é a fé na graça suficiente evidenciada na cruz e no túmulo vazio. Por todos os meios, métodos e abordagens, por palavras e por ações, não podemos dizer diferente do apóstolo Paulo. Abro aspas. Nada vos tornei conhecido, senão a Cristo e a esse crucificado. Indiscutivelmente, com a globalização e a modernidade tecnológica, a internet obteve papel fundamental no cotidiano das pessoas. As redes sociais, um lugar de destaque no processo de socialização. Logo, quem deseja se comunicar com o mundo de hoje precisa considerar esta realidade. Como aplicação, para você, a Igreja Evangélica Brasileira tem feito bom uso das redes sociais para comunicar o Evangelho? De que forma? Ponto número 3. Um alerta. Diante da força das redes sociais para a comunicação no mundo atual, um aviso aos navegantes da internet. Não se perca. No primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, insiste em sua autoridade apostólica, dizendo que anuncia o verdadeiro Evangelho de Cristo. O assunto segue no início do capítulo 2, quando ele afirma sua autoridade e dá mais informações sobre sua biografia cristã. O apóstolo conta como apresentou em Jerusalém a mesma exposição do Evangelho que pregava entre os gentios e fala de como Tiago, Pedro e João, reconhecendo a graça que lhe havia sido concedida, estenderam a mão direita a ele e a Barnabé em sinal de comunhão. A autoridade apostólica de Paulo era tal que ele repreende face a face a Pedro, apóstolo mais antigo que ele, quando percebeu que este mudava seu comportamento em relação aos irmãos gentios, quando estava junto com os irmãos judeus. Pedro já havia recebido de Deus, conforme Atos 10 e 11, a ordem de aceitar os gentios, isto é, os não-judeus. Entretanto, agiu de forma diferente e por isso Paulo chama sua atenção, lembrando que na vida prática ele já não era mais um judeu legalista. Por que, então, obrigar os gentios a viverem como judeus, escravizando-os ao legalismo? Ninguém é justificado, declarado justo,
pela prática da lei, mas apenas pela graça e pela fé em Jesus Cristo. A hipocrisia nunca encontrará espaço no reino de Deus. O hipócrita é alguém que esconde a realidade por meio de uma máscara de aparência, fingindo comportamentos. Ele geralmente finge possuir boas qualidades, mas apenas para ocultar os seus defeitos. Por isso torna-se uma pessoa dissimulada. Ser bonzinho ou mesmo ser um bom evangélico são fatos notáveis, porém não nos tornam aceitos por Deus da mesma forma. Podemos ser a pessoa mais correta e mais comunicativa quando estamos no mundo virtual, compartilhando conteúdos bíblicos pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Mas isso não nos tornaria justos diante de Deus. Não é por postar, curtir e compartilhar frases bíblicas que me tornam um legítimo filho de Deus. Isso é consequência. A reconciliação com Deus e a aceitação como filho acontecem somente pela graça de Deus e pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que pagou o preço pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro aprendeu a lição, podendo orientar inclusive aos que fazem uso das redes sociais. Abro aspas. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Fecho aspas. Você encontra esta referência na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Uma aplicação. Em sua opinião, entre parênteses, sem julgamentos individualizados, que tipo de mensagem os crentes brasileiros, de modo geral, têm comunicado em suas redes sociais? Hein? Conclusão. Assim como Jesus, devemos, como filhos amados de Deus, encarnar a palavra de Deus, a palavra do reino, manifestando-o em palavras e ações. Podemos utilizar as redes sociais para comunicar o Evangelho, compartilhando da palavra de Deus e testemunhando de que Jesus já fez e tem feito em nossas vidas. De maneira autêntica, seja filho de Deus, onde estiver, usando ou não as redes sociais, para a glória do Senhor. Mostre às pessoas o que elas podem vir a ser, se governadas por Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe.